Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos meditar num salmo super conhecido, né? O Salmo 23. E eu estou preparando uma série de estudos sobre esse salmo e nós vamos estar esmiuçando ele durante algum tempo. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro versículo do Salmo 23, que fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É uma declaração que significa que Deus é aquele que cuida dos seus filhos. Deus é aquele que está cuidando de cada um dos seus filhos, né? A palavra de Deus fala assim: veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deram-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, todos aqueles que recebem Jesus como seu Salvador, todos aqueles que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, seu único e suficiente Salvador, esses são feitos filhos de Deus. Então, essa palavra aqui, ela é suficiente, essa declaração, para Deus, aquele que cuida dos seus filhos. Ele supre as necessidades daqueles que são seus e os apacenta com o pastor que cuida das suas ovelhas. Davi, que escreveu esse salmo, e como ele tinha sido pastor de ovelha, ele tinha intimidade com esse salmo. Ele sabia o que ele estava falando. Então, quando nós temos intimidade com alguma coisa, com alguma profissão, se você falar com a costureira: eu gostaria que você fizesse uma máscara para mim, uma máscara ninja, uma máscara com dobrinha, uma máscara com preguinho, uma máscara com macho, tudo isso ela vai entender. Sabe por quê? Porque ela é costureira e ela sabe com intimidade da profissão dela. Davi, ele tinha intimidade com o pastor, porque ele tinha sido pastor de ovelha. Ele sabia as necessidades da ovelha, ele sabia o que as ovelhas precisavam, ele sabia como que tinha que cuidar de cada ovelha. Então, quando ele falava: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, ele sabia da necessidade das ovelhas e qual o papel do pastor em providenciar alimento, água fresca, abrigo, proteção. Ele tinha passado por inúmeras dificuldades, tinha vencido muitos desafios, visto de perto o cuidado de Deus. O pastoreio das ovelhas era muito comum naquele tempo. Naquele tempo era comum encontrar, naquela época, no Oriente, ele conhecia profundamente o papel do pastor. E era comum a profissão de pastor, de pastorear ovelhas. Por isso, ele compara lá com Isaías, né? Isaías capítulo 40, verso 11. Deixa eu ler para os irmãos, como eu sempre falo, eu gosto de ler, né? Para que a gente não fale nenhuma palavra errada. Isaías 40, verso 10, né? Está escrito assim: eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, diante dele a sua recompensa. Então, quem é o nosso pastor? É o Senhor. O profeta, ele revela como o pastor apacenta as ovelhas, assim como o pastor apacenta as ovelhas. O profeta revela como o pastor apacenta as ovelhas, o seu rebanho. Entre os braços ele recolhe os cordeirinhos, leva ao seu regaço os que amamentam, ele guia. Assim é o Senhor. Lá também nós podemos ver em Isaías 49. Isaías 49, eu estou com a Bíblia diferente hoje e eu estou toda atrapalhada com a minha Bíblia, né? Isaías 49, verso 10 também, o Senhor nos diz assim, verso 10, cadê? Não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque dele se compadece os que guia, e os que conduzem a mananciais de água, o seu pastor. Então Deus é aquele que nos conduz a mananciais de água, a nos refrigera a nossa alma, refrigera o nosso ser. É aquele que apacenta
a nós como suas ovelhas. Jeremias 31:10 também, parece que só deu os versículos 10, né? Jeremias 1:10 fala, 31:10. Ouve a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou Israel congregou e guardará como pastor o seu rebanho. Então, quem é que congregou Israel? Quem é? Quem é o pastor de Israel? Quem é o seu pastor? É o Senhor Jesus, é o Senhor Criador dos céus e da terra, o nosso Deus poderoso. Ele é o Senhor dos exércitos. Lá em Ezequiel, capítulo 34, versículo 11. 34, versículo 11 até o versículo 15, a palavra do Senhor fala assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontrar as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. No dia que nós estamos passando, como nós estamos passando agora, dia de nuvem e de escuridão, dia que nós não podemos sair de casa, dia que estamos com medo do coronavírus, dia que estamos com medo de ser contaminados. Hoje mesmo recebi a notícia que a avó do meu genro faleceu com coronavírus. Mas é dias difíceis, irmão, dia de escuridão. Olha o que ele diz: tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países, introduzirei na sua terra, apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra, apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem, deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e farei repousar, diz o Senhor Deus. Olha só quem é o nosso pastor. Qual é o pastor que Davi confiava? É aquele que ele conhecia. Era aquele pastor que estava com ele nas guerras. É aquele pastor que estava com ele quando Saul estava perseguindo. É aquele pastor que livrou ele das garras do gigante Golias. É aquele pastor que livrou ele da flecha de Saul. É aquele pastor que livrou ele daquela guerra lá onde ele ia e o povo veio e destruiu o seu arraial com as suas mulheres e ele foi atrás e teve tudo de volta. É o pastor dos pastores, Senhor dos senhores. Ele conhecia muito bem esse pastor. Por isso ele dizia: o Senhor é o meu pastor. Além disso, de fato, a olhar também para a figura mais apropriada para representar o povo de Deus, eram as ovelhas. São conhecidas por seres indefesos, necessitados, né, de orientação, de cuidados constantes. A ovelha, ela não tem direcionamento, ela não tem uma líder que vai, todos os animais, ela tem um líder que eles acompanham aquele líder, né? Os elefantes têm a matriarca que todos acompanham eles. O leão tem a leoa que é a matriarca que todos os leões acompanham. Todos os bandos, todos os gados têm o seu rebanho. Mas a ovelha não acompanha outra ovelha. A ovelha sai andando desnorteadamente. Ela não tem direção. E o Senhor nos compara como ovelhas. Olha só a comparação que o Senhor faz como ovelha, né? Sem pastor. As ovelhas se perdem com facilidade e não conseguem se alimentar adequadamente. As ovelhas não conseguem procurar o alimento certo para a sua vida saudável. As ovelhas entram no lugar onde tem espinhos e ali elas ficam amarradas entre os espinhos com as suas lãs.
As ovelhas não têm discernimento de espaço. Ela anda e ela não vê o buraco, ela cai no buraco, ela cai nas ribanceiras, ela cai nos barrancos, porque ela não tem noção de espaço, ela anda de cabeça baixa. Ah, mas você há de dizer assim, pastora, eu não. Eu sou águia, eu sou cabeça, eu não sou cauda. Mas se o Senhor nos compara como ovelha, não devemos nos exaltar, porque nós somos como as ovelhas. Nós somos levados pelas palavras. Nós precisamos de um pastor que nos oriente. Nós precisamos de um pastor que nos aconselha. Nós precisamos de um pastor que esteja intercedendo por nós. Nós precisamos de um pastor que ore pela nossa causa, que pegue a nossa causa e leva diante de Deus, que intercede por nós todos os dias, dia e noite. Às vezes eu me pego orando aqui pelos irmãos e sei que os irmãos nem estão lembrando de mim. Talvez estão, mas talvez não estão. Mas eu estou lembrando deles todos os dias. Todos os dias eu levo o nome de um por um. Se você me perguntar o nome de cada irmão ali da igreja, eu falo para você, meu irmão. Porque eu conheço eles, cada um deles. Eu conheço as necessidades deles. Porque nós temos que pastorear como ovelha, com cuidado. Colocando óleo na cabeça, ungindo, levando alimento saudável. Por que eu tenho feito esses vídeos? É para que possa ter um pão quentinho, fresquinho todos os dias, um maná de Deus na sua mesa, para saciar a sua mesa, para você não sair atrás de outras pessoas, atrás do mercenário, para você não sair atrás daquele que não tem uma palavra genuína, que é a palavra de Deus. Tudo que eu falo para você, eu procuro aqui dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, e falo para você, porque é o Senhor que coloca no meu coração para eu estar falando para você. As ovelhas, elas caem, elas não conseguem alimento. Além disso, são muito suscetíveis a cair em armadilhas, sofrer ataque de animais ferozes, animais selvagens, serpentes. Irmãos, como nós somos tão frágil em cair em profecias que as pessoas falam. E eu não sei se vocês ouviram as profecias que falaram, a profecia que diz que dia 8, 9, 10 de maio ia ter uma escuridão completa, que todo mundo tinha que entrar para dentro das suas casas, fechar a porta, que o diabo vinha bater na sua porta, que alguém vinha te chamar, mas não era para abrir, porque era 7 demônios que estavam enviados para entrar na sua casa, e haver escuridão. Nós já passamos e essa escuridão não chegou. Então, falsos profetas, falsas profetizações, falsas palavras, palavras que vêm trazer medo, palavra que vêm trazer temor no nosso coração, palavra que nós venhamos agir como se Deus fosse terrorista que queria acabar conosco. O nosso Deus, Ele é o bom pastor. Ele está ali para nos ajudar, não para nos atemorizar. Temos que clamar ao Senhor, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. A palavra de Deus fala, batei e abrir-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. E ali você encontrará pastagem. É só em Cristo Jesus que nós podemos fazer isso. No Senhor do Senhor. As armadilhas de Satanás que ele coloca na nossa vida. Ah, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais ouvir palavra. Tá tão bom, tá tão acomodado assim, tão gostoso ficar em casa. Mentira do diabo. É a armadilha do diabo no seu coração. Ah, eu não vou dar o dízimo porque eu não estou congregando. Para que precisa de dízimo? Precisa, meu irmão. Precisa do dízimo para pagar o aluguel. Nós não estamos lá congregando, mas o aluguel, a igreja está lá, o templo está lá. E o proprietário da igreja, daquele local, proprietário daquele salão, precisa receber o aluguel. A conta de água vem, a conta de luz vem, o IPTU vem. E muitos pastores que vivem dependendo da igreja. Irmãos, o nosso dízimo ele é sagrado, nós temos que entregar ao Senhor. Não é pagar, é entregar, é devolver aquilo que Deus nos deu. Nós temos que ser fiéis no muito. Nós temos que ser fiel no pouco.
nós temos que ser fiel na angústia, nós temos que ser fiel no momento difícil, na tribulação. Seja fiel no pouco e no muito te colocarei, diz o Senhor. Mas nós não estamos falando de dízimo nem de oferta, nós não estamos fazendo apelo para oferta, só estamos falando aqui das armadilhas que o diabo coloca na nossa mente, né? Então as ovelhas são totalmente dependentes do seu pastor, tal como nós somos dependentes de Deus. O Senhor é o pastor do seu povo. O seu pastoreio é constante e infalível. Deus nos pastoreia a todo momento. Deus nos pastoreia constantemente. Até quando nós estamos dormindo, meu irmão. O Senhor nos pastoreia. Sabe por quê? Porque o inimigo às vezes quer minar no nosso sono. Quer nos trazer pesadelo. Quer nos trazer insônia. O Senhor sabe cuidar de nós em todos os momentos. Em Salmo fala, eu deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Aleluias. Ele nos pastoreia em todos os lugares. Ele é o pastor constante, infalível. Ele cuida pessoalmente da forma incessante de nós que somos suas ovelhas, nós que somos ovelhas do Senhor, nós temos esse cuidado constante do Senhor. Assim como o pastor permanece com seu rebanho, Deus permanece conosco. A segunda parte do versículo fala assim, né? Fala o Senhor é meu pastor, é a primeira. A segunda parte fala, nada me faltará. Ele está dizendo, Jeová Jirê, ou seja, o Senhor proverá. Como já falamos, as ovelhas dependem totalmente do seu pastor para alimentarem, para tomarem água, para cuidarem quando estão doentes ou feridas, para proteger dos animais. Então, o bom pastor é aquele que supre as necessidades da sua ovelha. É aqueles que estão ali para poder cuidar, para curar das suas ovelhas, para orar pela sua ovelha. O bom pastor é aquele que supre todas as necessidades do seu rebanho em oração. E o nosso Deus, ele é o nosso pastor. Com isso, Davi, nós podemos ver que Davi tinha em mente, Davi tinha isso em sua mente. E ele declara de forma enfática que tinha, né? Que tendo o que o Senhor como seu pastor, definitivamente nada faltaria. E nós podemos declarar isso, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará, nada me faltará. Se nós temos o Senhor como pastor, nós podemos declarar. Aqueles que já declararam com sinceridade que o Senhor é o seu pastor, naturalmente pode dizer com certeza, nada me faltará. Mas aqui é para aqueles que têm o Senhor como seu pastor. Não aqueles que creem em abominações, não aqueles que creem em outros deuses, não aqueles que buscam Deus em qualquer lugar, mas aqueles que buscam Deus, o verdadeiro Deus, aquele Deus vivo, o Deus invisível, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que te deu o fôlego da vida, o Deus que te formou. Esse é o verdadeiro Deus, esse que você tem que entregar a sua vida, entregar os seus problemas, entregar as suas aflições, entregar todas as suas ansiedades, porque Ele é o seu pastor e nada vai te faltar. Ele vai te dar aquilo que você necessita. Ele não vai deixar faltar o alimento de cada dia. Ele não vai te deixar faltar a sua roupa. Ele não vai deixar faltar a sua cama. Ele não vai te deixar faltar o seu alimento, o remédio que você precisa, a sua saúde. Ele não vai deixar faltar. Isso, no entanto, não quer dizer que não passamos por dificuldade, irmão. Mas que Deus nos dará o escape se realmente tivermos totalmente dependência dele e confiança inabalável, seja qual for a circunstância. O cuidado de Deus é constante conosco. Nós temos que confiar nele, saber que nele nós podemos todas as coisas. O apóstolo Paulo diz lá dentro da prisão, passando por dificuldade, passando por tempestade, dentro da prisão, ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece? Quem é que te dá essa confiança? É Cristo Jesus. Só nele podemos ter essa confiança e saber que Ele
e nele nós podemos todas as coisas. Davi era um homem rico, poderoso, mas era dependente de Deus. Davi sabia que seu poder, sua riqueza não poderia suprir as suas necessidades. Somente Deus podia suprir a sua necessidade, a sua valentia. Irmãos, o seu diploma, o seu certificado, a sua graduação, sua MBA, tudo que você tem não pode suprir as suas necessidades. O seu emprego bom, que você tem aquele salário maravilhoso, nada disso pode suprir a sua necessidade, somente Cristo Jesus. Lembre-se que quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar, mas se Deus quiser, Ele pode fechar a porta que Ele quiser e ninguém abre. Não é seu diploma que abre porta, não é a sua sabedoria que abre porta, não é a sua inteligência que abre porta, mas é Deus, o Senhor do Senhor, o nosso pastor. Ele é que abre a porta. Fala: Senhor, obrigado porque o Senhor me deu emprego, obrigado porque o Senhor me deu saúde para trabalhar, obrigado porque o Senhor supriu todas as minhas necessidades. É nele que nós temos que agradecer. A palavra de Deus diz lá em Tessalonicenses: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Somente o supremo pastor poderia fazer descansar em verdes pastos e águas tranquilas. Quem é esse sumo pastor? Jesus é o nosso bom pastor. Ele diz lá em João, procurar aqui João capítulo 10, né? Você tem a Bíblia aí, você pode procurar também em João capítulo 10, o Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10. É como eu falei com vocês, eu estou com a Bíblia nova e as folhas ficam pegando e parece que eu não consigo encontrar, mas eu já achei aqui. João capítulo 10, versículo 10, ele fala assim: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E o versículo 11 fala assim: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. No verso 14 do mesmo capítulo, ele diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. O bom pastor, ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecida. Em Hebreus, deixa eu ver se eu acho aqui que tá meio difícil hoje. Hebreus capítulo 13. Já achei Hebreus capítulo 13, o versículo 20. Fala assim: ora, o Deus de paz, que tornou trazer dentre nós os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Então, o nosso pastor, que é Jesus Cristo, o nosso bom pastor, Cristo é o grande pastor que Deus que deu a sua vida pelas ovelhas, mas ele ressuscitou poderosamente dos mortos, né? E a gente indo um pouquinho aqui mais para frente, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25, nos diz assim: porque estava desgarrado como ovelha, agora, porém, vos converteste ao pastor e bispo das suas almas. Era como ovelha desgarrada que não tinha pastor. Éramos como ovelha que não tinha pastor, desgarrada. E no mesmo Pedro, capítulo 5, versículo 4, fala que nós esperamos o nosso sumo pastor. Versículo 4, capítulo 5 de Pedro, nos diz assim: ora, logo que o supremo pastor se manifestar, receberemos a inacessível coroa de glória. Aleluia! Esperamos o sumo pastor que nos dará a coroa incorruptível, coroa de glória. Aí então sim, podemos dizer sem sombra de dúvida: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
quando nós reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso pastor, quando nós reconhecemos que Ele é o pastor que deu a vida pelas ovelhas, que ressuscitou e que Ele agora é o nosso sumo pastor, quando nós reconhecemos isso, nós podemos dizer sem sombra de dúvida: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso é você conhecer, reconhecer e receber esse pastor. Se você ainda não tem esse pastor no seu coração, receba ele como seu Salvador. Fala: Senhor Jesus, venha morar no meu coração, venha habitar por completo no meu coração, pega a minha vida por completo, tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho pertence a ti, e entrega nas mãos dele, que você vai ver o que o Senhor vai fazer. Ele vai te mostrar que Ele é o seu pastor e que nada pode faltar. Eu quero orar com você e eu quero que você ore comigo nessa manhã. Senhor Jesus, eu te convido a vir morar no meu coração, a fazer parte da minha vida, porque eu quero que o Senhor seja o meu pastor, porque eu creio que o Senhor, sendo o meu sumo pastor, nada vai me faltar. E eu creio na tua palavra e quero que o Senhor seja o meu pastor, agora e sempre. Venha morar na minha vida, venha morar no meu coração. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos e eu recebo o Senhor como meu Salvador, como meu único e suficiente Salvador. Habita em mim. Faça morada em mim, mora na minha casa e habita na minha casa, em nome de Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida para a eternidade, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha feito essa oração verdadeiramente do seu coração e creia que o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. E declare em alto e bom tom: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fica com Deus. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com mais outros irmãos. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, tá? Deixa o seu joinha lá para me saber se você gostou. Deixa o seu comentário. Eu gosto de ler os comentários, porque as pessoas comentam ali o que a palavra falou. Se você gostou, se você não gostou, deixa o seu comentário ali e eu vou responder para você em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe esse final de semana, em nome de Jesus.